Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Hoje é dia 21 de agosto de 2026, uma sexta-feira, e está aí, né? Eu posso invocar aqui o meu bordão. Não falei, não falei, não falei? Falei, falei. Falei que o André Mendonça é um bandido, e é mesmo, está se revelando um bandido criminoso, né? Quando a gente fala de crime, é sempre importante ter isso em consideração. Você pode generalizar, né, dizer que tem, inclusive na categoria jurídica, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tem tudo isso, né? Quer dizer, são assim, são categorias de crimes que não têm um sujeito definido, tem um sistema definido. Consequentemente, esse sistema é que precisa ser julgado, analisado, julgado, né? E, de acordo com o que se provar, de acordo com os fatos, ser condenado. Então, quando se fala de crime, sempre tem que ter a base jurídica, a base legal, né? E o jornalismo tem que ter exatamente esse cuidado, porque quando ele não é cuidado, né? Ter essa prerrogativa, né, de que ele só pode falar do que existe. Todas as pessoas, na verdade, mas o jornalismo, como ele tem exatamente esta finalidade, que é divulgar, informar, analisar essas coisas em cima de fatos, né? A ninguém é dado o direito de trabalhar com a subjetividade, com a derivação, né? Porque simplesmente isso dá margem para, claro, manipulações, mentiras, interesses escusos e etc. Crimes, portanto, né? Sempre digo que as derivações e as subjetividades têm que ter o lastro na realidade. Isso é um conceito assim básico, muito caro para o jornalismo. Quando o jornalismo é usado para a prática de crimes, aí a coisa é séria, né? Aí a gente chega exatamente a essa conceituação de que é um crime de sistema, um crime sistemático. O sistema criou um mecanismo de prática de crimes. O cartel mafioso, midiático, tem exatamente essa função, praticar crimes. Exatamente, crimes de toda natureza. Lógico, como eu disse, ele é sistemático, se ele, né, sistemática no sentido de ser do sistema, né, sistematizado, talvez defina melhor o conceito, né, é um crime sistematizado, portanto, ele está ligado a todos os tentáculos do sistema. Né? E de qual sistema nós estamos falando? Fala-se muito aí do sistema, né? A extrema-direita usa muito isso. Quando se fala do sistema, está se falando, né, do que existe como é o tecido, né, que cria, né, todos os seus tentáculos, todas as suas estruturas. E aí, no caso, a gente tem, por definição, as estruturas do capitalismo que ficam constantemente em conflito com as instituições democráticas. Ou seja, democracia e capitalismo não combinam. Não tem, não tem como haver democracia no capitalismo. E aí é que tem exatamente esse problema, né, que fica confuso, inclusive em definições aí da esquerda, quando se fala de democracia liberal, democracia burguesa, né? Quer dizer, uma coisa é você dizer que existe democracia dentro de um sistema supostamente liberal. Podemos dizer hoje que é um sistema neoliberal, né? Com toda a sua carga de outros elementos que vão muito além do conceito liberal, de liberdade, essas coisas. Podemos dizer também que existe democracia no sistema burguês. É, podemos. Porque se a gente pegar aí na fachada ou em determinadas circunstâncias, eles procuram manter funcionando as instituições democráticas. Agora, as instituições democráticas, à medida em que elas começam a funcionar, naturalmente elas entram em choque com os interesses capitalistas e aí vêm os antagonismos e, consequentemente, os golpes. Portanto, o capitalismo só sobrevive à base do quê? De golpes, da mentira, da manipulação. Então, entender o que está acontecendo aí no, entre aspas, caso Lulinha, é, é preciso entender tudo isso.
o que são os conceitos da democracia, né, os que são os conceitos do capitalismo, né, quer dizer, aí tem muito também o discurso de que é socialismo, né, capitalismo, comunismo, democracia, autoritarismo, tem todo tipo de adjetivação que tem por aí, né. O pano de fundo é exatamente isso. As instituições democráticas, quem é que defende as instituições democráticas e quem é contra as instituições democráticas, simples assim. E as instituições democráticas também têm, né, a sua, vamos dizer, a sua formulação, que também tem tudo isso, né. Como você estabelece um regramento coletivo, né, da sociedade e também da humanidade, a partir aí da criação dos organismos internacionais, sobretudo a ONU, né? A ONU tem muito, a Carta das Nações Unidas tem muito disso, porque ela surge exatamente quando esse debate estava no auge da história da humanidade, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Quem venceu a guerra? Foi a democracia, não foi? Foi. Quem se apropriou da derrota dos nazistas na retórica? A antidemocracia, ou seja, o capitalismo. É isso? Consequentemente, abriu fogo contra o comunismo, como eles dizem, que é o socialismo, que tem em si exatamente isso, o processo civilizatório, consequentemente, traz em si o ideal das instituições democráticas, da democracia, das instituições democráticas da democracia, o conceito de democracia com todo o seu, vamos dizer assim, todo o seu âmbito, né? Isso é uma discussão filosófica, vem lá da Grécia Antiga, né? Da antiguidade clássica, né? O que é a democracia. Depois tem tudo aí que a gente sabe, né? Como a Revolução Francesa, a independência americana, como as luzes do conhecimento científico, né? Como a independência e a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, como esses dois eventos trouxeram, né? Esses elementos para que as coisas pudessem ser impostas aí, exatamente no âmbito do conhecimento científico e, consequentemente, se estabelecer o que são as instituições democráticas, direitos humanos, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Tudo isso. Portanto, são conceitos progressistas de progresso social, de inclusão social. Agora, como é que você faz inclusão social se você tem uma sociedade antagônica, em que uns mandam, concentram riqueza, concentram poder, fazem e desfazem, mandam e desmandam, sabe? Como é que você pode falar que existe democracia? Portanto, a democracia, ela é um bem muito precioso para a humanidade. E ela tem, evidentemente, né, esse sentido progressista, de progresso, de avanço, ela vai avançando. É o que eu sempre falo aqui da formulação do Engels, está aqui muito na biografia do Pedro Pomar, que ele citava isso, o Prestes também, Luiz Carlos Prestes, que é o avanço da democracia mata a direita. Isso é uma constatação da história, né? Porque à medida em que você faz inclusão social, e que inclusão social ficou muito aí, de certa forma, né, vulgarizado esse conceito, de que é simplesmente as pessoas terem aí, né, os direitos básicos. Inclusão social vai muito além disso. É a inclusão cidadã, da cidadania, o conceito de cidadania, de pertencimento, a noção de que cada indivíduo pertence a um conjunto de indivíduos, ao conjunto da humanidade, né? Então, quer dizer, a democracia, fala democracia proletária, ela é proletária porque é o proletariado que vai se apropriar da democracia e, consequentemente, vai fazer da democracia, certo, a sua base de existência individual como pessoa e como sociedade, consciência de si mesmo, consciência social. Essa discussão precisa ser compreendida na sua profundidade para a gente entender, né, e não tratar na superficialidade o que é a democracia burguesa ou liberal, pretensamente liberal, que não existe mais, né, desde o fim do capitalismo do Adam Smith, conforme definiu muito bem Lenin. Tem um artigo dele aí que ele trata disso, que ele diz que até a Guerra Franco-Prussiana, que precedeu a Comuna de Paris, o capitalismo teve uma fase progressista, no sentido de que
Esta fase que o capitalismo estava superando as relações, feudais, relações sociais feudais. De dali em diante, quer dizer, aí foi uma espécie, assim, uma definição do Lenin, o nascimento, né, do conceito do imperialismo, e depois disso vem a monopolização do capital e tudo isso, né, que a gente sabe. Vem a ideia do imperialismo, que é o livro do Lenin, né, que ele se baseia em outros autores para desenvolver a teoria do imperialismo a partir da concentração da fusão de capitais, capital bancário, capital financeiro com capital industrial, e ao longo do tempo o capital financeiro foi engolindo o capital industrial, e depois, mais recentemente, com o projeto neoliberal, o capital financeiro engoliu totalmente o capital industrial, não tem mais essa divisão, né? Não tem assim, vamos dizer, predominantemente. Quem manda em tudo é o sistema financeiro, os fundos de investimentos, essas coisas que a gente também já comentou muito aqui. Ou seja, se implantou uma ditadura do mundo financeiro a partir do projeto neoliberal, que já era a ditadura do capital com esta feição, que ela é mais, vamos dizer assim, mais agressiva, um pouco na linha do que o Dimitrov falou no sétimo Congresso da Internacional Comunista, o seu famoso informe, quando ele caracterizou o nazifascismo. O que é o fascismo? Né? É o poder do capital financeiro mais reacionário. O capital financeiro, portanto, ele é reacionário. Consequentemente, ele é fascista. Tudo isso a gente traz para a nossa compreensão do papel do André Mendonça. O André Mendonça é um fascista. É um criminoso. Sim, sabe. Agora tem os alto-falantes, não é isso. Ele é uma espécie, assim, de uma peça central, né, pode remeter ao caso aí do Sérgio Moro, né, esse bandido da Lava Jato, né, vamos dizer assim, o operador central da quadrilha da Lava Jato, e eu já falei muito disso aqui, por que que a Lava Jato é uma quadrilha. E aí também a gente, erra em alguma análise, né, que eu vejo por aí, na minha concepção, a gente erra ao pegar a Lava Jato como se fosse uma corporação isolada do sistema, não é isso? Do crime sistêmico, né. A Lava Jato é um pedaço, vamos dizer assim, um movimento político bandido organizado dentro ou pelo sistema, né. Naquelas circunstâncias, com aquela característica. Hoje tem uma outra característica. Então, o André Mendonça não é que ele repete o Sérgio Moro, ele é mais uma peça desta engrenagem do crime sistemático, como foi o Joaquim Barbosa, na época da quadrilha da farsa do Mensalão, né, e foram outros tantos por aí. Nós estamos falando no âmbito do judiciário, porque o judiciário tem um problema, né, muito importante, a gente compreender também o papel do judiciário, que é o poder judiciário. Não é simplesmente o STF, é o poder judiciário, é o poder que está, portanto, ali, com o controle do sistema jurídico da democracia, que é o esteio da democracia, a Constituição. É a âncora da democracia, o direito constitucional. Todos os direitos estão ancorados na Constituição. Ou a Constituição está ancorando todos esses direitos, melhor, formulando. Certo? Então, o poder judiciário, ele tem exatamente isso. Quando se viola o direito constitucional, está se violando o cerne da democracia, a essência da democracia, né? No caso, por exemplo, da Lava Jato, e aí é sempre essa história, né? A gente fazer comparações às vezes simplistas, dizer, por exemplo, que é uma nova Lava Jato, que não sei o quê, como se as coisas estivessem ligadas. Lá tinha um bando, agora tem esse bando mudou de nome, mas é o mesmo bando. Essas coisas assim que às vezes simplificam, né, o raciocínio e a compreensão das coisas, né. Não é uma nova Lava Jato, não é nada disso. Simplesmente é a instrumentalização de um processo criminoso sistêmico. Pode-se dizer então que o Sérgio Moro seria um novo Joaquim Barbosa, né? Tem essas questões, como é que você forma quando a gente simplifica e trata as coisas mecanicamente, a gente obviamente que tem aí os resultados também simplificados, né. Lógico que
como se trata do crime sistêmico, como eu falei, né, tem todas os seus compartimentos. O Nelson Werneck Sodré, que eu sempre digo que eu considero o melhor explicador do Brasil, quando ele disse, aqui eu estou simplificando o Nelson Werneck Sodré para compreender o raciocínio, mas ele disse que tinha a UDN fardada, a UDN gráfica e a UDN política, né, no golpe contra o Getúlio. E, obviamente, que se a gente pegar essa análise do Nelson Werneck Sodré para ver Getúlio, não só o Getúlio de 50, o Getúlio de 45, está aqui nos livros aqui do Maurício Grabois e do Pedro Pomar, que enfrentaram aquela luta política pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Então, se a gente pegar a campanha contra o Getúlio, lógico que depois da guerra, né, de 1945, a doutrina Truman, o anticomunismo da Guerra Fria, quer dizer, isso ganhou sofisticação, inclusive pelo modus operandi do Hitler, do nazifascismo, do Hitler, Mussolini e Caterva. Então eles já tinham ali, né, toda a tecnologia do nazifascismo, eles fizeram assim uma reformulação do nazifascismo que deu origem à doutrina Truman, que depois virou doutrina Kennedy, doutrina Nixon, doutrina Bush, doutrina Trump e assim por diante, né? Então, quer dizer, e aí, quem formulou também isso foi o Maurício Grabois, que era deputado, né? Foi deputado constituinte, depois deputado regular, né? O Pedro Pomar também, mas o Maurício Grabois tratou disso ali no quente, né? Como se diz, como o surgimento, o nascimento do nazismo, pós-nazismo, conforme ele formulou num dos seus discursos. Lógico que também, aqui eu estou falando muito rapidamente, ele fundamentou isso, que ele falava que estavam reacendendo a fogueira do Hitler, né? De novo, e isso é fato, isso é concreto. O meu livro Operação Médici, que está saindo aí, ele trata disso. Logo, logo estarei anunciando aqui este livro, né, comentando, mas ele tem nas redes sociais, já fiz a campanha de pré-venda, estou também anunciando o livro. Isso também eu mostro lá como, né, foi o surgimento da doutrina de segurança nacional, do inimigo interno, como se faz o inimigo interno, sabe, para culpar esse inimigo interno das mazelas do sistema, inclusive com essa prática de imputar crimes a um inimigo imaginário. Então, o que eles fizeram com Getúlio foi exatamente isso, o golpe que eles deram no Getúlio em 1945, e depois o golpe que levou ele, a tentativa de golpe que levou ele ao suicídio em 1954. Ou seja, o modus operandi é o mesmo. O DN gráfica, que eram os jornais, hoje podemos dizer que é o DN, sei lá o que, eletrônica, né, das Big Techs, né? Tem a ODN gráfica ainda, né? Tem a ODN da televisão, do rádio, tá tudo aí, né? A ODN militar, que a gente sabe também que isso existe, né? É só ver aí quantos militares o bando do nazi-bolsonarismo juntou, não é isso? E a UDN política. A gente sabe muito bem quem é a UDN política, quer dizer, toda a direita se articula exatamente como eu disse aqui, no sentido de se inserir no crime sistêmico, né? Então, o conceito de crime sistêmico é isso. Agora, quem é que opera esse crime sistêmico de maneira mais descarada, desavergonhada? Chama-se mídia. Por que mídia? Isso aí também tem estudos. Os jornalistas deveriam estudar isso. Porque a lógica de mídia é de mediação ideológica, não é isso? Mídia e jornalismo são coisas distintas. Você pode dizer, tem um jornalismo na mídia, sim. Sabe? Agora, como nós estamos falando de crime sistêmico, logicamente que esse jornalismo ele é instrumentalizado para ser o jornalismo bandido, criminoso. Claro, exatamente isso. O jornalismo bandido, o jornalismo do crime sistêmico. É o que nós estamos vendo aí, portanto. Aí a revista Veja, que está saindo com esta, entre aspas, denúncia, isso, esse vazamento, isso é uma prática criminosa aí, sabe, explícita, de vazamentos. Também tem, eu já ouvi análise por aí de que a Polícia Federal está dividida, tem um lado que defende o Lula, outro lado que defende o Bolsonaro. Não é isso, gente, não é isso. Trata-se sim da corrupção
como se corrompe grupos dentro da institucionalidade democrática. Isso é típico do fascismo, sim. Se o fascismo está no cerne do capitalismo, podemos tirar o fascismo e dizer que capitalismo está na essência do capitalismo. O que que é a essência do capitalismo? Não é o capital? É, dizem que é, né? Não sei se é, acho que é. Brincando, é claro que é, né? A essência do capitalismo é o capital. E o que que é o capital? O que que faz o capital girar? Não é o dinheiro? Consequentemente, o giro do dinheiro não pode ter travas, não pode ter Estado, não pode ter Constituição, não pode ter leis, não pode ter jornalismo. É, tudo isso tem que ser capturado. Não pode ter luta antirracista contra o machismo, contra a misoginia, né? Contra a homofobia, contra a xenofobia. Não pode. É mentira! Quem diz que a mídia, que essa gente toda aí, que a direita está, é o problema do identitarismo, né? Que está combatendo machismo, racismo, homofobia, essas coisas todas. Não estão manipulando. Capturaram a bandeira, para não deixar a bandeira na mão da esquerda, eles levam para a direita. E cria essa história de identitarismo. Que tem uma outra confusão aí na esquerda. Gente, inclusive, de alta capacidade intelectual. O problema é isso, né? Que às vezes as coisas vão ganhando volume, né? E as pessoas não fazem uma reflexão mais aprofundada das coisas, sabe? De confundir o combate ao machismo, à homofobia, ao racismo, à xenofobia, sabe? Com identitarismo. É preciso pegar lá na raiz da palavra, não é isso? Na ciência das palavras. O que significa identitarismo, né? Identidade. Quando você faz da identidade uma bandeira única, você se mistura com quem está com a bandeira da identidade, dizendo que está aí defendendo essa bandeira da identidade. Que são os bandidos, é o crime sistêmico. Como é que você separa as coisas? Como é que você separa o identitarismo do crime sistêmico? Se você não traz essa bandeira, é nossa, essa bandeira é da esquerda, não é dessa direita. Né, dessa forma, falei aqui ontem, né, do da hipocrisia do combate, né, a essas questões todas, aos crimes contra as identidades das pessoas, todas. Isso é mais comum, né, mas tem identidade, todas as pessoas têm a sua identidade, a sua religião, né, o seu a sua cultura, né, o seu jeito. Isso aí você vai vamos dizer assim, você vai decompondo isso, né. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir, né, tem tudo isso. Revela a identidade das pessoas. A questão do preconceito, tudo isso. Bom, aí a gente já vai lá para, né, para um debate, assim, podemos dizer até infinito. Qual é o problema? O problema é isso, né, a liberdade individual. Consequentemente, você tem a liberdade coletiva, né, a fraternidade, a igualdade. É isso. O Marx dizia também mais ou menos assim, que a liberdade de cada um é a condição para a liberdade de todos, né? Algo mais ou menos assim. Ou seja, o direito de um termina onde começa do outro, não é isso? A liberdade de um, isso é democracia. Isso é a democracia, isso é a essência da democracia. Isso, quando você fala que é a essência da democracia, leva para as relações de trabalho, patrão, empregado, né? Como eles dizem, sabe? O latifundiário, o camponês, a Revolução Francesa, né? Que proclamou, como disse o Marx, essa verdade simples, a síntese, né? O operário é igual o capitalista, o camponês é igual ao latifundiário, ou seja, ele dizia uma igualdade formal. A questão é conquistar, né? Chegar à igualdade efetiva, à justiça, o conceito de igualdade é isso, justiça social. Um não pode explorar o outro, roubar o outro, essas coisas todas. Portanto, nós temos de tudo isso, o juízo claro de que quando a gente se depara com casos assim, nós estamos nos deparando sim contra atitudes criminosas, né? Então aí esse caso da revista Veja é uma coisa é a coisa vergonhosa. Eu convido quem quiser se aprofundar mais um pouco nisso, pega aqui a biografia do Renato Rabelo,
que eu publiquei o ano passado, sabe, Renato Rabelo viveu tudo isso como presidente do PCdoB, junto com o presidente Lula, junto com o PT, o PCdoB, o PT, né, o PDT, o PSB, a esquerda. Como eles enfrentaram situações como essa, muito semelhante, o modus operandi daquele lá do Getúlio, né, do Nelson Werneck Sodré, igualzinho, mesma coisa. Por quê? Você vai, é falta de criatividade, falta de imaginação? Não, é porque eles só conseguem fazer isso, é o limite deles, não tem mais para onde ir. Aí entra para todo tipo de baixaria, né, de golpismo, de sujeira, né, de corrupção, essas coisas todas. Então, se você quem ler aqui a biografia do Renato vai ver isso, fizeram isso assim aos montes, nessa trajetória aí desde que o Lula se candidatou em 1989, depois que ele se elegeu em 2002, então aí a coisa ficou feia. As capas nojentas da revista Época, que era do Grupo Globo, não existe mais, da Veja, sabe. Ah, Isto É, num determinado tempo, acho que até teve do lado do esteve, né, do lado do governo Lula, mas também tem um histórico aí de, né, de corrupção, sabe. E os jornalões, a vergonha dos jornalões e esta matraca das rodinhas, né, aí das news da vida, TV News, All News, Globo News, Band News, tudo news, né, isso. As rádios, as redes de rádio, Jovem Pan, CBN, Band, não sei mais o que, né. Como isso se replica, os os grupos regionais, sabe, nos estados, nos municípios, sabe. Como é que tudo isso vira, portanto, numa questão sistêmica, né. E aí, obviamente, que se a gente pega esse caso da Veja, isso aqui isso é uma coisa, assim, tão criminosa, sabe, tão flagrantemente criminosa. Se é criminosa, tem criminosos. Precisa pegar quem controla a Veja. E a gente pode dizer que é a mesma coisa Globo, Folha, Estadão. É importante dizer, estou falando num caso específico. Esse caso aqui, né? Se fosse pegar esse caso, teria que pegar quem são os criminosos, os bandidos aí. A começar pelo André Mendonça. Ele é o responsável por esse vazamento. Tem gente que diz, "Ué, mas será que é ele que está vazando? Ou é a Polícia Federal?" Ele comanda, ele comanda a indústria do crime. Ele é o comandante, ele é o chefe, comandante em chefe da indústria do crime. Não interessa quem foi lá e entregou para a Veja esse material, que pode ser absolutamente descontextualizado quando se trata de prática criminosa do jornalismo bandido. É isso, jornalismo bandido, você tira de a Bíblia já dizia isso, né. Um texto fora de contexto diz, a Bíblia diz, né, a Bíblia está aí atual. Um texto fora de contexto vira pretexto, não é isso? Qual é o contexto? Ali tem 3 pessoas envolvidas, deixa eu ver aqui, eh tem o tal do Marcola, eu gosto sempre de falar o nome, porque isso aí é outro, vamos dizer assim, modus operandi do crime organizado, que é por apelido, né, alcunha. Isso é típico de organização de facção criminosa, né. Aí cria um apelido para a pessoa, no caso Lulinha, o Fábio Luiz chama Lulinha, ou Marcola. Marcola é apelido pra aparentemente, assim, das intimidades, né, das pessoas que convivem com ele e tal, sabe. Mas a obrigação do jornalismo é tratá-lo pelo nome, né, ter um mínimo de respeito. Falar o nome das pessoas, me chamo de Osvaldo, Osvaldo Bertolino, sabe. Não ficar tratando aquele ali, aquele lá, ou pôr um apelido qualquer, sabe. Isso é falta de respeito, isso é típico de crime organizado. Não, aí já tem, o Fernando Bittar, que era lá do sítio de Atibaia, lembra do sítio de Atibaia? Tem um artigo meu aí na internet, que na época eu escrevi, o sítio que virou montanha, a montanha dos 7 abutres do filme, lá do jornalista que deixou as pessoas lá presas numa mina que teve um acidente, sabe, para fazer sensacionalismo, né, e a careca do INSS, e vão criando, né, é mensalão, é lava-jato, essas coisas, sabe, exatamente do crime organizado. Aí tem a tal da Roberta como é que ela chama? Luxinger, eu não conheço, não lembro ter visto esse nome antes desses episódios aqui, né. Agora, pelo que a Veja divulgou, né, eles são amigos, né. Aqui também cabe lembrar o caso em que a quadrilha da Lava Jato divulgou aquele áudio, né, de uma, acho que é
era casada com o filho do Lula, não me lembro qual deles, não sei se é o Fábio Luiz, conversando com o Fernando Bittar, acho que é com o Fernando Bittar, sabe, falando conversa assim, um ligou para o outro, conversaram, então divulgaram aquilo, né, que até a dona Marisa soltou aquele palavrão, né, lembram disso? Né, como disse o Lula, essa quadrilha matou a dona Marisa, hoje é um bandido, assassinos, né, assassinos, além de tudo, assassinos. O caso do cancelier lá o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que se suicidou, né? Pelas mãos da delegada Érica Marena. Isso aí, né? Lembra, evidentemente, aqueles delegados das delegacias dos porões da ditadura militar, né? Dos Fleury da vida, ou das unidades militares, dos doicode da vida, né? Exatamente. Gente sem escrúpulo, gente desumanizada, gente canalha, não é isso? E aí, obviamente, que eles vão criando, primeiro, né, a intenção é destruir a pessoa, né, atacar a pessoa. E aí, no caso, a pessoa que eles querem mais atacar é o Lula. Atingir o Lula, atingir a sua moral, a sua ética, né, o seu ego. É isso. Desconstruir, chama desconstrução. Isso é uma técnica típica da CIA, vocês vão ver no livro Operação Médici, desconstruir a pessoa, difamar, mentir, sair por aí falando que fulano é isso, fulano é aquilo, sabe? No caso do Lula, que é ladrão, é ladrão, é ladrão, é ladrão, né? Criar a ideia, reavivar todo o lixo acumulado, sabe? Aí nessa campanha suja, né, nazista, contra o Lula, e vai criando, né, o ambiente da subjetividade, que isso, claro que tem o objetivo de derrotá-lo agora nas eleições, como nas outras todas que ele disputou, usaram o mesmo recurso. Não se trata, portanto, de um episódio isolado. Cria-se uma atmosfera, um ambiente, né? Eu li aqui, li e reli essa matéria da Veja, sabe? Você vê que é uma coisa assim tão criminosa, tão absurda, um jornalismo assim tão rebaixado, que você vai lendo, você vai ficando indignado, sabe? Como essa gente é bandida, como essa gente é criminosa, sabe? Como? O quê? Por quê? Por que que tem gente tão cruel, tão covarde? Por quê? Porque tem dinheiro, não é isso? É o dinheiro, é o poder do dinheiro. Isso é capitalismo, chama-se capitalismo engolido todo, né? A lógica capitalista pela financiarização. Que eles precisam destruir a democracia, dizendo que estão defendendo a democracia. Né? Esse é um caso típico, e isso cai também em outro patamar, que é a manipulação dos algoritmos, o controle das big techs. Aí tem tudo, né? Eu estava olhando um pouco também essa questão aí da inteligência artificial, né? Virou, né, uma concorrência pesada, né? Um querendo passar a perna no outro, superar o outro, né? Isso. E aí, né, que isso entra também aí no terreno do vale tudo, né? Sobretudo por conta da China, que desenvolve a sua tecnologia rapidamente, quer dizer, é o grande receio deles. É preciso impedir a chegada da China, né? Então aí tem todo o jogo sujo aí, né? Do crime sistêmico do capitalismo, né? Então, quer dizer, eles criam um factoide como esse, uma mentira como essa, sabe? E isso vai para a manipulação dos algoritmos e a coisa, né, vira isso aí, cria essa atmosfera mais ou menos como uma facção criminosa que chega num determinado lugar, quer tomar conta do lugar. Eles chegam atirando, dão uns tiros pra cima, soltam umas rajadas, umas bombas e tal, né? Que chega intimidando. A mídia é isso aí. Solta bomba, dá tiro, né? Rajadas e tudo mais, pra dizer, ó, chegamos aqui, a facção criminosa chegou aqui, né? Isso. Aí pega, requenta, né? Olha, sítio de Atibaia, Fernando Bittar, filho do Jacob Bittar, que o sítio era dele. O sujeito trabalhou, comprou um sítiozinho lá em Atibaia, quem conhece Atibaia lá, né? Indo para Minas Gerais, ali pela Fernão Dias, né? Para ter um mínimo de sossego na vida. Aí vão lá os abutres. Agora traz tudo de novo, né? O Fernando Bittar, que é filho, que esteve aí, né, envolvido com a divulgação criminosa dos bandidos da Lava Jato. Um bandido, né? Um dos bandidos, o chefe. Esse bandido, falei dele aqui bastante ontem. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Para ver se espalha aqui no Paraná, sabe?
contando a vida pregressa dele, né, é importante registrar a vida pregressa desse bandido. Mas aí o tal do Marcola, eles são amigos, essa Roberta eu nunca vi falar e tal, né. A gente vai ler, eu falei aqui, né, li, o único objetivo aqui é o seguinte, para dizer que tem ali uma patota, Lulinha, Fernando Bittar, Marcola e essa Roberta aqui que eu não sei a origem dela. E aí eles conversam, fala mais ou menos como a conversa da nora do Lula com o Fernando Bittar, que o vagabundo da Lava Jato divulgou, sabe. Você fala as coisas, está conversando com alguém, você, né, ainda mais imagino que, aí eles são amigos, assim, da juventude, vão cultivando aquele jeito de falar da juventude, sabe. E aí sim, mas qual é o crime? O que está acontecendo aqui? Diz que é LOPE. Aliás, a Folha publicou aqui uma coi entenda o que se sabe sobre as investigações que miram Lulinha e o que dizem mensagens reveladas. Aí eu fui ver aqui, olhar. Entenda o que se sabe sobre as investigações. Não se sabe nada, não tem nada aqui. Diz que foi a Veja, né, a matéria da Veja, que o Lulinha foi lá falar com o Marcola, que tinha acesso ao gabinete do Lula, que a tal da Roberta falou que ia falar com o número 2 do Ministério da Saúde, que era o tal do mercado do canabidiol, né, como é que chama? É canabidiol, né, canabidiol. Sabe, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, tal, sim. Ué, mas quantos lobistas não fazem isso? Aliás, o lobby lá nos Estados isso é corrupção, claro, né. A lógica do lobby, eu digo, não o fato em si, né, não tem nenhuma comprovação de que eles fizeram lobby, simplesmente disseram: "Ó, vamos ver, fazer negócio aqui e tal, né, conversar", sabe. Porque tem sempre isso é que eu estou dizendo, né, a multiplicidade dos fatos, que é tarefa do jornalismo, tem que dizer o seguinte: "Por que que vocês queriam qual é o mesmo os entraves aí do quem se beneficiaria com o o tal aí do canabidiol, por quê, como, sabe, essas coisas. Por que que vocês queriam vender ou comprar, sei lá o que querem fazer, né, com vocês queriam vender, né, o mercado do canabidiol, né, por quê, né, que benefícios isso traria para o país, né, que interesses teria isso, teria outras possibilidades fora dessa, né, essas coisas, sabe. Que aliás, é isso, né, porque a concorrência, por causa do dinheiro, você não tem como fazer jornalismo, né, nesse mundo em que a corrupção domina completamente o jornalismo. Deveria levantar essas questões, ir atrás, né, disso, levantar os documentos e mostrar qual é mesmo, o que que vocês estavam fazendo, qual é o interesse que tinha por trás disso. Quando a tal da Roberta que fala de 100 milhões, não sei o quê, que ela é lobista, né, o que que vem a ser lobista, sabe? Exatamente por que lobby político, né, com quem? É no Congresso Nacional, é no ministério, dentro do ministério, tinha gente lá que poderia ser corrompida para comprar o tal do canabidiol, não tem nada disso, não tem nada. Você lê tudo assim, você vê que é tudo coisas artificiais, conversas de boteco, sabe, telefônica, que no caso é por WhatsApp, sabe. Ou seja, é um lixo e a Folha vai explicar, entenda as investigações, a Folha consegue ser pior do que a Veja, porque a Veja pelo menos traz, né, aí esses elementos que permitem a gente entender que isso é uma patranha, uma farsa, uma mentira. A Folha nem isso faz. E aí o leitor vai entender, eu não entendi o que ele falou, o que está escrito aqui? Nada. O que dizem as mensagens reveladas, né, tudo um banditismo, assim, de marca maior, né. E também aqui o Globo, a manchete do Globo, aqui ó, casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. Percebem? O contorcionismo, quantas coisas que eles colocaram nesta manchete aqui, foi enfiando, e cria uma manchete porca. O leitor vê aqui, só entende assim, Lulinha, casa alugada, Lava Jato e sítio de Atibaia. Sim. Aí vai, então quer dizer que essa turma lá do sítio de Atibaia, da Lava Jato, é a turma do Lulinha? É, a dentista? Quem é dentista? Não sei. De acordo com imobiliária, e a fonte deles é imobiliária, lobista Roberta Luxinger negociou aluguel, mas passou o contrato para amigo do filho do Lula. Olha, o amigo, o sítio, percebe? A montanha dos sete abutres é o jornalismo abutre, né? Nojento.
Aliás, por falar nisso, vamos tirar esses lixos daqui, né? Eh, por falar em jornalismo abutre, a Folha também tem aqui a manchete, né, principal. Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos com lobista que negociava contrato no governo Lula, diz Polícia Federal. Diz Polícia Federal. Qual Polícia Federal? Vai lá na Polícia Federal, fala, ó, quem é que tá falando? Você precisa dizer qual Polícia Federal. É a Polícia Federal do André Mendonça, claro. Que não é Polícia Federal. É a banda podre da Polícia Federal. Tem que ir lá na Polícia Federal perguntar pro chefe. Quem é o chefe da Polícia Federal? Andrei, como é que é o nome dele? Andrei Lemos, não é isso? E aí perguntar para ele, ó, como é que é esse negócio de interesses econômicos aí? Como é comunhão de interesses econômicos? Aí diz que a Folha diz que a Polícia Federal. Vocês falaram isso? O Andrei lembra? Eu não. Percebem o crime sistêmico, né? E, aliás, tem aqui um editorial da Folha. Deixa eu ver aqui. Corrupção é tema inglório para Lula e Flávio. Perceberam aí? Os dois são corruptos. A questão, a grande questão, sabe? Além de atingir diretamente a a a candidatura, né, do Lula, né, tem exatamente essa ideia de que o Lula ou ele se enquadra, sabe, ou nós vamos derrubá-lo, mais ou menos como eles fizeram com Getúlio de 50. Aquela ideia, não é para se candidatar, Lacerda, né? Não é para se candidatar, se candidatar não é para se eleger não é para governar. Sai daí, Getúlio, senão nós vamos derrubar. Ele diz, só saio morto. Está lá na carta testamento dele, não é isso? Um documento histórico, referência da formação do Brasil, sabe? Denunciando. A carta renúncia do Jânio Quadros também, viu? Denuncia esse tipo de coisa aqui. Por isso que eu estou dizendo que é o crime sistêmico, é o nazifascismo. Que é, como a lógica é criminosa, como eu comentei ontem aqui, sabe? Os bandos vão se organizar, cada um se organiza como pode, né? Um se organiza na mídia, outro lá na Rio das Pedras, né? A milícia bolsonarista do Rio das Pedras, outros com os grupos bolsonaristas no Congresso Nacional e vão assim por diante, no agronegócio e por aí afora, né? Nos partidos de aluguel, né? De direita. Quer dizer, para participar do crime sistêmico, eles vão se organizar conforme as condições. E aqui, quer dizer, a ideia é essa, para dizer que tanto corrupção e Flávia, tanto Lula quanto e Flávia são todos iguais, todos corruptos. Quem são os limpinhos? Os ladrões, os corruptos, né? Lulinha e Marcola esvaziam discurso petista de moralidade contra o rival, flagrado em diálogo com Vorcaro. O Flávio Bolsonaro foi flagrado com um diálogo convocado. Isso é fato, isso existe, audível. Não é matéria da Veja nem da Folha, né? O diálogo de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. E aí do outro lado você tem o Lulinha, o Marcola, a Roberta não sei o quê, não é isso? O Fernando Bittar. Sim, cadê o diálogo? O que eles falaram? Qual é a mesma coisa? Né? Percebem? Né? Quer dizer, o objetivo é esse. O Lula pode ganhar a eleição, mas vai ganhar com a faca no pescoço, coisa que eu tenho falado aqui, ó, há muito tempo. Como eles fizeram em 22, tentaram fazer em 2002, tentaram fazer em 2006, tentaram derrubar o Lula, né? Fizeram com a Dilma e assim por diante. Fizeram com o Getúlio, com o João Goulart, né? É isso. É, tem aí também as notícias de que o tal do Durigan, que é o ministro da Fazenda, foi conversar com Pedro Malan e o Armínio Fraga, aqueles lá da gangue do Gumex, do Plano Real, né? Que aí já tem as interpretações de que seria mais ou menos como o Lula fez com a carta ao povo brasileiro. Esse Durigan, eu também vou começar a acompanhá-lo com mais atenção, sabe? Para ver se não é um novo Palocci. Ele foi conversar com o Malan e com o Armínio Fraga para falar o quê? Sobre o quê? Com o aval do Lula, como é que é o negócio? Ou chantagear o Lula como fez o Palocci, sabe? Cria-se uma situação em que o presidente não tem muito o que fazer, né? É. Aí, porque a gangue do Gumex engana muita gente. Os Gumex, né? Duralex, Edilex, a turma da lei da responsabilidade fiscal lá que o Luiz Fernando Veríssimo falava. Duralex, Sodilex, no cabelo só Gumex. Os engomadinhos,
cabelo emplastrado e tal, né? E aí são educados. Esse Marco Lisboa também, né? Esse é mais... Aí o Malandro, o Armínio Fraga, né? Parece assim, parece gente civilizada. O Lisboa é mais troglodita, mais Paulo Guedes, né? A Helena Landau também é mais troglodita. E tem e o Gustavo Franco, que era o guru do Fernando Henrique Cardoso, também troglodita. E tem esses aí que são mais engomadinhos, né? Mais educados, né? Boa tarde, senhor. Bom dia, senhora. Bem, bem, bem. Malandros, ladrões descarados, né? Bom, enfim, quer dizer, é isso aí, né? Vão trazendo esses elementos. Esses são elementos criminosos, né? Armínio Fraga e Pedro Malan para dentro da campanha. Vai criando, é isso aí, né? Vai criando esse ambiente de subjetividade. Ó, como eles fizeram em 22, né? Quem elegeu o Lula não foi a esquerda, foi a direita, sabe? A turma que entrou na campanha na frente ampla, né? Quando você abre, como dizem os chineses, né? Quando você abre janelas e portas para entrar ar, entra também todo tipo de lixo, né? De bicho, rato, barata, né? Pernilongos, muriçocas, né? E também aí, quando você abre a frente ampla, entra esse tipo de lixo, né? Isso. E aí cria-se uma situação assim de como fez a tal da carta ao povo brasileiro, que a carta, isso aqui está no livro do A História da Carta ao Povo Brasileiro, está também aqui no livro do Renato, sabe? Como eles fizeram chantagem e negociata. Quem fez o processo de transição da gangue do Fernando Henrique Cardoso, do Plano Real, para o governo Lula via Palocci foi Armínio Fraga, que era presidente do Banco Central. Aquela turma que é isso, né? Pegou dinheiro, né? Torrou o dinheiro aí das reservas, pegou dinheiro da FMI, torrou. Além de tudo que a gente sabe, esse é um crime pouco falado, né? Além da privataria, da corrupção aberta, né? Das telefônicas, tudo isso aí, da Telebrás, da Petrobras, a tentativa que eles fizeram de roubar a Petrobras. Roubaram, de certa forma, o BNDES, né? Com a Helena Landau, sabe? Então aquela roubalheira toda se entranhou no governo Lula via Palocci, né? E quem fazia isso era exatamente esse Armínio Fraga. Está aí de novo esse tal de Armínio Fraga. E aí vem com essa história de que eles estão fazendo jornalismo, né? Eu vi aqui essa polêmica, vejam que todo dia é uma bomba, é crime, né? As facções criminosas invadiram o terreno do debate eleitoral. Começou a campanha, eles estão fazendo a parte deles, né? Os candidatos vão para a televisão, para o rádio, aí, né? Vão para a rua fazer os atos e as facções criminosas entram atirando, né? Soltando bombas, dando rajadas de metralhadoras, né? Pegaram esse caso lá daquele suposto jornalista para agredir, é isso que eu estava falando aqui agora há pouco, né? A questão do STF é um ponto-chave de tudo isso, porque está se falando do poder judiciário, do pilar central do regime democrático. Então eles agridem o poder judiciário, inclusive corrompendo, como corromperam Joaquim Barbosa, corromperam com outros aí na época da Lava Jato, Fachin, Luiz Roberto Barroso, né? De certa forma até o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, Rosa Weber, aquela história, né? A literatura me permite condenar o José Dirceu à prisão de um inocente, né? Como o Lula e tantos outros, vítimas dessas quadrilhas, né? E aí agora pegaram essa questão aí do jornalismo, né? O Flávio Dino, para agredir o Flávio Dino também, né? Aqui tem uma matéria do Conjuro, eu falei aqui de uma outra matéria, ontem, acho que foi ontem que eu falei, né? Que mostrava quem era esse jornalista queridinho da mídia. E hoje tenho a matéria aqui do Márcio Chaer, que é o nome dele, consultor jurídico, é um site bem conceituado aí no mundo jurídico, de especialistas no direito. Que ele é diretor da revista Consultor Jurídico e assessor de imprensa. Isso aqui é muito interessante, né? Eu vou ler aqui para a gente ver o que ele diz. Ele diz: jornalistas afirmam que chantagear é um direito constitucional. Ele põe aqui liberdade de extorsão. Liberdade de expressão dá liberdade de extorsão. Ou seja, a suposta liberdade de expressão ou do exercício do jornalismo controlada por facções criminosas, como são as organizações da mídia, resulta exatamente na prática do crime sistêmico, que inclusive dá aval para a liberdade de extorsão. Tá vendo? Ele diz: qualquer jornalista que não seja demasiadamente burro ou cheio de si
sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. A frase é do jornalista Janet Malcolm. Ela a usou na abertura do seu livro O Jornalismo e o Assassino. O Jornalista e o Assassino. No caso, ela não se referia a chantagistas que usam a fachada de imprensa para extorquir ou praticar pistolagem, como faz o maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, o novo herói da mídia neste país de Macunaíma. Janete se referia ao dilema do repórter que deve escolher a quem trair, o leitor ou a fonte. O dilema do repórter, quem ele vai trair, qual repórter? Claro que existe a possibilidade de atender aos dois ao mesmo tempo, ou eventualmente trair os dois. Acho que foi o Fernando Moraes que foi o Antônio Carlos Magalhães, se eu bem me lembro, que disse que tem dois tipos de jornalismo: o que é informação e o que é dinheiro. Então, o jornalismo em si, né, ele exerce a função dele como médico, engenheiro, essas coisas todas, né? Ele ganha para isso, né? Aqui eu estou fazendo jornalismo, não tô ganhando nada. Mas enfim, mas eu tenho tem um jornalismo ativista, né? Um jornalismo militante, podemos dizer assim, o jornalismo das causas democráticas. É isso, né? O jornalismo, inclusive, da defesa do exercício do jornalismo. Então, o jornalismo que pratica o jornalismo como profissão, sabe? E tem o jornalismo que pratica o jornalismo como militância, né? Como profissão, ele tem que sobreviver. Às vezes a militância também é profissão, o jornalismo, né? Você não tem espaço para fazer jornalismo na mídia. Lá tudo é encabrestado, né? Tudo controlado. O jornalismo artificial pega aí o jornalista, né, recém-formado, coisa do tipo, sabe? Ou o jornalista mesmo que é pago para mentir, a rataria pretoriana midiática que eu digo aqui, sabe? Ele é bem remunerado para mentir. Essa turma aí das rodinhas que eu sempre falo aqui. Malu Gaspar da vida, né? Esse é um caso típico de jornalista bem remunerado, não sei quanto que ela ganha, mas imagino que ela seja bem remunerada para fazer esse papel sujo que ela faz, né? E tantos outros que tem por aí. Esses jornalistas da revista Oeste, por exemplo, né? A gente sabe que é tudo sujo, né? Tudo ladrão, corrupto, né? Bandidos, essas coisas todas. É... Augusto Nunes, né? Essa turma aí. Aí ele diz aqui, claro que existe a possibilidade de atender aos dois ao mesmo tempo ou eventualmente trair os dois. O que a jornalista não considerou na sua análise foi o tipo de crime que vigaristas se fantasiam de jornalistas para aplicar golpes encomendados por seus patrocinadores. Esse aqui é o queridinho da mídia, né? Editoriais aí do Globo, Folha, Estadão, das rodinhas, essas coisas todas. De qualquer forma, patifarias desse tipo não são estranhas ao mundo da comunicação. O que enche o saco é a pose moralista e hipócrita de se passar por vestais ao mesmo tempo em que se pratica tudo o que se imputa a seus alvos. Nos últimos dias, notícias e vídeos que descreviam os golpes de Conceição foram tirados do ar, mas sobrou um sobre a egrégia família Conceição Almeida. Ele põe aqui o link para o vídeo. No livro, ela disse que deflagrou o movimento Me Too. Duas jornalistas do New York Times desmascararam as condutas criminosas do produtor de cinema Harvey Weinstein. Descreve-se a que ponto de sofisticação pode chegar o uso da fachada da imprensa para fazer corar os vigários mais ousados em seus contos. Para desmontar a pauta, o frade de pedra, né, que dizia o Gilmar Mendes, né, para desmontar a pauta contrária ao Einstein, uma empresa israelense inventou falsos jornalistas para investigar e constranger, de forma ameaçadora, fontes de verdade para desestimular novas acusações. E conseguiu pautar jornalistas de verdade para entrevistar falsas fontes para desacreditar a cachoeira de acusações de abusos sexuais do produtor. Veja. Os outros também. Nesse caso aqui da Veja, dessa reportagem da Veja, exatamente isso, né? No caso do golpista do Maranhão, jornais e jornalistas reescreveram o Código Penal para passar a ideia de que quem se diz jornalista tem direito de extorquir, chantagear e falsificar notícias, entre aspas, para desmoralizar desafetos de seus patrocinadores.
Algo como dizer que advogados poderiam transformar escritórios em lavanderias de dinheiro do narcotráfico impunemente, invocando a inviolabilidade da atividade, ou que médicos prescreveriam narcóticos, escudando-se em prerrogativas profissionais. Conversa mole, ele diz. É isso aí. Boa essa definição, sabe? Se o jornalista pode fazer isso que a Veja, a Folha e o Estadão faz, o médico poderia fazer isso aqui, né? Prescrever narcóticos. Eu sou médico, sou eu que faço. Né? Ou o advogado, né? Transformar o seu escritório em lavanderias de dinheiro do narcotráfico. Tivesse Daniel Vorcaro a brilhante ideia de criar um blog, ele poderia, em nome da liberdade de expressão, ter invocado o sigilo da fonte para blindar todos os seus malfeitos e proteger seus comparsas, como Luiz Pablo Conceição fez com os integrantes de sua quadrilha. Estima-se que o grupo político do governador do estado, Carlos Brandão, sustenta uma rede de 20 blogueiros com o fito de difamar seus adversários, mas eles também agem por conta própria, como se apurou na investigação de 2017, como informa a Polícia Federal. Aspas. O grupo publicaria materiais negativos sobre políticos e empresários e cobraria valores entre R$ 1.500 e R$ 10.000 para retirá-las do ar ou não divulgá-las. Faz a matéria, você paga, publica, você paga, a gente tira, ou se você não pagar, a gente publica. É a Folha, né? Globo, Estadão, Veja, é isso aí. É esse jornalismo que nós estamos falando, criminoso de bandido. Do mesmo relatório, de acordo com fontes, Luiz Pablo Conceição Almeida, o mesmo relatório da polícia, aspas, de acordo com fontes abertas, Luiz Pablo Conceição Almeida já foi alvo de investigação nas quais apontam como suspeito de praticar extorsão para não divulgar informações sobre operações policiais conforme se extrai. Aí tem aqui matéria do Globo, matéria do G1 e matéria de quem mais aqui? Tem mais uma fonte aqui. Bom, na Globo, G1 aqui, que é o mesmo grupo Globo. Essas informações absurdas são a ocasião perfeita para personalidades inexpressivas ganharem holofotes e se tornarem celebridades instantâneas. Basta dizer que a imprensa quer, o que a imprensa quer. Uma espécie de suborno. As capas dos jornais estão reservadas para quem disser que o problema do Brasil é o STF. Acabei de dizer aqui, né? As capas, quem quiser atacar o STF, tá? Pode atacar. Aqui os jornais, nós vamos dar manchetes, editoriais, fazer entrevistas, não é isso? Fazer debates, essas coisas que a gente, esse lixo que a gente vê aí na mídia, né? Tem gente que a gente às vezes faz por obrigação, mas tem gente que faz para observação, né? Então essas pessoas têm mais, podemos dizer, condições de falar sobre isso. Eu não faço porque eu não aguento. Eu vou num lugar, todo lugar que a gente vai almoçar, tá lá a televisão ligada, Globo. Ou Band, ou Record, sei lá o que, sabe? Vai no médico a mesma coisa, vai no dentista a mesma coisa. É uma coisa nojenta, é isso aí, né? Cria essa atmosfera, esse tiroteio, as quadrilhas, as facções ocupando o espaço do debate eleitoral. Assim como fazem os jornais que transformam imbecis em estrelas, desde que concordem em fuzilar ministros do STF, logo surge uma fila de especialistas em coisa alguma, para bajular os defensores desses esquemas. Abundam exemplos. Um advogado chamado Leonardo Correia, que se apresenta como presidente de uma ONG falida, apelidada de Lexon, foi à CNN dar aula de direito constitucional aos ministros do STF. Sem ter tido acesso aos autos, sem entender do assunto, Correia afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, aspas, não apresenta fundamentos concretos para caracterizar ilícito do jornalista Luiz Pablo, fecha aspas. O melhor do Brasil é o bom humor. São essas pessoas que defendem código de conduta para ministro do STF. Fachin. Fachin defender código de conduta, exatamente o que quer as quadrilhas, né? O crime sistêmico, a turma do dinheiro, os cartéis da Faria Lima, né? As facções criminosas da mídia, o crime sistêmico. Em um cenário de bang-bang, em que já houve mortes em pelo menos 3 dias, 3 datas, Luiz Pablo usou o pretexto de uso ilegal de veículos oficiais para revelar a placa do automóvel, seu trajeto e locais onde o ministro iria, o ministro Flávio Dino.
Nem os falsos moralistas, nem o falso jornalista se preocuparam em verificar os diplomas e convênios do STF em todos os tribunais que amparam o uso regular de veículos oficiais. É a mesma coisa do Lulinha, do caso do Lulinha, né? O vulgo Fábio Luiz, o vulgo Lulinha, né? A mesma coisa. Ninguém se preocupa em verificar os fatos, a realidade, perguntar, entrevistar, né? Não, isso não é coisa que está aí no jornalismo da mídia, porque o que interessa é o crime, a extorsão, o roubo. É isso. O constitucionalista Paulo Sávio Maia ensina, aspas, o sigilo da fonte conforma a garantia da liberdade de imprensa, que, como sucede em vários outros direitos fundamentais, tem seu âmbito de conformação traçado pelo direito. Eu falo isso aqui quase todo dia. Sigilo da fonte é argumento de picareta. Você fala, a Constituição garante o sigilo da fonte, mas não garante que se use o sigilo da fonte para praticar crimes, como faz a Folha, Globo, Estadão e Caterva. Se você está falando, vou falar assim, a Folha, eu lembro que a Folha uma vez publicou uma conversa do Lula com o ministro dos Transportes na época, como é que é o nome dele? Silas Randor, se eu não me engano, que era do PMDB, acho que no primeiro ou no segundo governo Lula. E aí fica, eu li, reli, comentei na época, sabe? Lá atrás. Eu falei, só estavam os dois. Como é que eles sabem o que os dois conversaram? Tinha escuta? Ou puseram um gravador? Alguém que está servindo café, servindo água ali, né? Segurança, não sei se tinha segurança. Como é que é o negócio? Tinha alguém com um gravador camuflado e tal? Ou é uma mentira pura e simples da Folha? Quem é jornalista fica se perguntando, sabe? Se puseram escuta, são bandidos, praticaram um crime. São bandidos que são bandidos, né? Esses bandidos praticaram um crime. Se estão mentindo, o crime também é ainda talvez até mais grave, né? Só tem essas duas hipóteses. Chico Xavier não é, né? Espírito Santo também não é, né? O que é? O jornalismo bandido. Continua aqui o Paulo Sávio, que é constitucionalista. É da tomada em consideração de todo o ordenamento jurídico que vislumbramos critérios para decidir condutas que excedem a garantia da liberdade de imprensa. O Código Penal é uma dessas formas. Cogitar em sentido contrário significa sustentar que a prática jornalística possa servir de manto para a delinquência penal. Corretíssima, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, conclui o constitucionalista. É isso aí, né? Jorge Abud, professor do Direito Constitucional, esmiuça em detalhes, aspas, os ataques à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão contra a fonte, entre aspas, de um jornalista são, antes de mais nada, um pretexto para atacar o próprio Supremo Tribunal Federal. Basta observar o padrão das críticas. Elas partem da decisão concreta, mas não se detêm nela. Falei? Eu não falo todo dia aqui. Exatamente isso. Você pega um fato aí, o fato aconteceu, sabe? Agora, por que aconteceu, como aconteceu, quando, onde, como, isso não interessa. Isso é Goebbels, né? Pega um fato, outro fato, outro fato, você forma uma grande mentira. Isso é típico, né, do crime jornalístico ou midiático. Prossegue ainda o jurista Georges Abud. Em poucas linhas, o texto já migrou para uma crítica ampla às decisões monocráticas para o inquérito das fake news ou para qualquer outra medida da corte que se queira contestar. A decisão de busca e apreensão funciona apenas como gancho. Pega isso aí, né? Acabei de falar aqui. Pega um fato, outro fato, outro fato. Pega a decisão de busca e apreensão, funciona apenas como um gancho. Pega esse fato aqui, a busca e apreensão, faz o gancho, já vai para o inquérito da fake news, já vai, vai. Cria, isso aqui é tiroteio, né? Terrorismo midiático. Prossegue ele ainda. O problema mais grave, porém, é outro. As opiniões emitidas até agora em defesa de um sigilo absoluto da fonte insistem em não enfrentar os bastidores fáticos do caso e tampouco questionam a credibilidade no mínimo duvidosa, do auto-intitulado jornalista que divulgou as informações. Trata-se de uma trama que se desenrola há bastante tempo e que envolve questões bem mais sensíveis do que a proteção jornalística abstrata. Auto-intitulado jornalista, isso é importante dizer. Jornalista é quem está registrado, que pratica a função, que tem registro no Ministério
do trabalho, né? Quem é reconhecido pelas entidades jornalísticas, né, as federações, sindicatos, essas coisas aí, né? Ou seja, você comprova que você realmente é jornalista. Isso aqui é um extorsionário, um criminoso, um bandido. Agora, a formulação aqui do jurista é precisa, né? Essa questão do sigilo da fonte, né? O problema mais grave, que ele diz que é outro, as opiniões emitidas até agora em defesa do sigilo absoluto da fonte insistem em não enfrentar os bastidores fáticos do caso. Eu chamo aqui de mérito. Como dizem os advogados, né, os juristas. Vamos ao mérito da questão. Qual é o mérito? Isso aqui é jornalista? Não. A mídia diz que é, não é. É isso aí, né? O tal do jornalismo profissional, lembra que eles ficavam insistindo? Vão voltar nisso. Vai para lá, vai para cá. Esse aqui é jornalista profissional? Não. Eu, que sou jornalista profissional, na concepção deles, do jornalismo bandido da mídia, não sou jornalista, assim como tantos outros aí. Ou seja, jornalista que não trabalha na mídia não é jornalista profissional. Percebe que é uma lógica de facção criminosa? Quando eu falo de facção criminosa, é por isso. Aí ele diz ainda, o jurista, hoje abrir um blog ou criar uma conta em rede social já é suficiente para que alguém se autoproclame jornalista. As fronteiras entre o público e o privado, entre o jornalismo profissional e a opinião pessoal amplificada por uma plataforma, são hoje mais fluidas, o que não significa inexistentes. Em sigilo de fonte, um sigilo de fonte sem qualquer critério de aferição acabaria por corroer o próprio jornalismo investigativo sério. É isso. O jornalismo é profissional. Você tem que ter todas as prerrogativas do jornalismo profissional. Agora, você não pode usar o jornalismo profissional, o jornalista profissional, para praticar crimes. Aí ele deixa de ser jornalista, passa a ser um criminoso, né? Os jornalistas aí da mídia, sim. Muitos são encabrestados, são obrigados a fazer. Agora, tem muitos que vão lá e são corrompidos para fazer. São os grandões aí, né? Os grandes nomes. Merval Pereira da vida, Augusto Nunes da vida, né? E assim por diante. Ou seja, o jornalista profissional é ditado pela Constituição. Se você não está praticando jornalismo, você não está enquadrado na Constituição, você pode até ter o diploma, o registro, sei lá mais do que isso, mas você não está praticando jornalismo. E se você não está praticando jornalismo e você não tem o registro de jornalista profissional, você é o quê? É isso aqui que ele está dizendo aqui. Um bandido, né? O desembargador do TJ de Santa Catarina, Alexandre Moraes da Rosa, vai além, diz aqui o Alexandre. A decisão do ministro Alexandre de Moraes não discute a garantia da fonte, discute a origem do que a fonte entregou. A divulgação de placa, trajeto, destino de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em contexto que já registrou vítimas, desloca o debate do jornalismo para o alcance de uma conduta. Não é, ou seja, não é jornalismo que está se discutindo. Viu? Folha, Globo, Estadão e Caterva. Não está se discutindo o jornalismo, está discutindo um crime, um criminoso, que pode também, né, de acordo com o raciocínio aqui do desembargador Alexandre Moraes de Rosa, pode ser aplicado para o jornalismo da mídia. Não está se discutindo o jornalismo, está se discutindo crime. O crime sistêmico. Essa fonte aí da revista Veja, por exemplo. Criminosos estão infringindo regras básicas do direito, do arcabouço jurídico do país. Portanto, são criminosos, né? Deveria se investigar o crime. Se houvesse condições, obviamente, né? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e outros, né, poderiam investigar a conduta criminosa do André Mendonça. Né? Sim, meter ele dentro do tribunal. Nós vamos julgar você aqui, ô bandido criminoso. Sabe? Prossegue aqui o Alexandre ainda. Invocar a condição de jornalista preserva a incidência do Código Penal, como a inviolabilidade de um gabinete público ou escritório não cobre o que ali se pratique, nem a prerrogativa do consultório alcança o que dali se retire. O sigilo protege o exercício do jornalismo, não a fachada. A decisão se sustenta, a decisão do Alexandre de Moraes. Aqui está um pouco juridiquês, mas o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode ir num lugar. Se eu recebo aqui alguém, quero fazer uma entrevista com você. Pois não, pode entrar aqui, senta aí e tal. Aí você está conversando com o cara vai lá, rouba um livro daqui, né? Rouba o celular, rouba um documento qualquer aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, você vai lá, em nome do jornalismo, o que você faz?
a Veja, né, pega documentos que são do âmbito do judiciário. É um inquérito, né? Não é qualquer coisa, não é bagunça, não é zorra total, sabe? Não é farra. E o papel do jornalismo é procurar saber por que vocês abriram esse inquérito? Querem ir para onde? Tal? Qual é a origem desse inquérito? Qual é o fato? Portanto, o jornalismo da Veja, nesse caso específico, e outros também, né, de outros veículos também, é o mesmo jornalismo, entre aspas, desse elemento aqui, que está sendo comentado nessa matéria do esse Pablo não sei o que aqui. Jornalismo de extorsão, né, de banditismo. A coisa é longa, tem muita coisa aqui. Não, já está acabando aqui, só concluir aqui, ver a conclusão dele aqui, do Márcio Chaer, que é o autor do artigo. Os jornalistas brasileiros já foram mais respeitados. Eram isentos de imposto de renda, tinham imóveis financiados pelo governo e recebiam um salário do jornal e outro de órgãos públicos, clubes de futebol ou montadoras de automóveis. Luiz Pablo não inventou nada novo. Gostei desse fecho dele aqui. A novidade é empresas jornalísticas admitirem que colocar a imprensa a serviço do crime tem proteção constitucional. Percebe? Vale até a pena a gente ler de novo, olha só. A novidade é empresas jornalísticas admitirem que colocar a imprensa a serviço do crime tem proteção constitucional. Uma paulada na cara dessa máfia midiática aqui, né? Enfim, é isso. Estiquei um pouco aqui a conversa, mas a gente deu uma boa passeada aqui nessa história toda, né? Nos bastidores do crime organizado, que é esse cartel mafioso midiático com todos os seus tentáculos. É isso? O crime sistêmico. Isso é importante a gente entender. Eu peço para você divulgar o outro lado da notícia, se inscrever no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se tornar membro, compartilhar, né? Enfim, divulgar aqui, né? Porque nós estamos enfrentando assim, a manipulação dos algoritmos. Eu publico também em 4 canais do Facebook. Se você estiver vendo num desses canais, eu peço para você dar um pulinho no YouTube, porque lá tem a remuneração, né, do jornalismo, né, do trabalho jornalístico. É uma merrequinha, mas só o fato de você se inscrever, divulgar, né, que é a monetização, né, já dá para a gente pagar aqui pelo menos a inscrição aqui do YouTube. Eu uso o YouTube Premium e aqui tem uma mensalidade de 20, sei lá, 20 e poucos reais. Eu uso também a plataforma, não estou usando inclusive porque eu não tenho dinheiro para pagar a plataforma Restream, que eu vou fazer por esses dias da renovação para retomar aqui as transmissões ao vivo. Então eu peço para você dar uma forcinha lá no YouTube. O YouTube vai ajudar, né? A monetização ajuda a pagar a assinatura do Restream, que é a plataforma que faz a transmissão ao vivo, né? E é isso. Conto muito com vocês, portanto. Um abraço, até a próxima.